Olá, bem-vindo a mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha no canal 4 da NET, também no site novo da Câmara, câmarataubaté.sp.gov.br. Ali tem o link da TV Câmara que você vê todo o conteúdo e tudo o que acontece no plenário da Câmara também. Temos o prazer de receber mais uma vez a vereadora professora Poliana Gama, do PPS, para bater um papo com a gente. Vereadora, satisfação recebê-la mais uma vez. A gente também tem essa satisfação. Vereadora, vamos falar um pouco de iluminação pública. Foi aprovada a toque de caixa, taxa da iluminação pública. Depois, dentro de um projeto que é o Desenvolve São Paulo, a Câmara autorizou a Prefeitura a captar recursos para a troca de milhares de pontos de iluminação, 18 mil pontos. No entanto, a taxa está sendo recolhida e pessoas ainda estão no escuro. Vários pontos da cidade de Taubaté sem sequer a manutenção de iluminação pública. Como é que a senhora faz uma análise dessa situação de iluminação pública de Taubaté, que não vem de hoje? Taubaté é iluminada por lamparinas há muito tempo, né? Mas eu queria que a senhora desse sua opinião a respeito disso. Bom, o nosso parque de iluminação, diante do que a gente tem acompanhado em outras cidades, que tem um porte da nossa cidade de Taubaté, ele poderia estar muito melhor, com recursos até mais modernos, mas infelizmente não é essa a realidade. Nós aprovamos, no caso, aí o empréstimo pelo programa Desenvolve São Paulo, a taxa também bastante positiva para o próprio município. Dinheiro barato, a senhora quer dizer. Um dinheiro barato para troca de 18 mil pontos e mais de 1.500 braços e pontos novos de iluminação. Só que a gente não tem visto isso acontecer a contento. E após essa autorização do empréstimo do Desenvolve São Paulo, nós tivemos aí a criação da contribuição da iluminação pública. Perfeito. Que as pessoas, né, de uma forma assim clara, a gente entende como a taxa de iluminação, mas é a contribuição. Hoje nós temos a cobrança da contribuição da iluminação pública, mas nós não temos ainda o serviço prestado. Esse dinheiro está num fundo, vereador? Está num fundo. E está num fundo porque, inclusive, foi uma exigência nossa, já que criou, foi uma emenda proposta por mim, para que se tivesse esse fundo e fosse exclusivo para a iluminação pública. Então, isso, pelo menos, nós conseguimos garantir para que esse dinheiro não entrasse lá nos cofres da prefeitura e depois se misturasse com os outros e se perdesse. E mesmo assim, a gente tendo esse dinheiro sendo arrecadado e focado para a iluminação, quem está nos assistindo, provavelmente, se der uma volta no quarteirão da sua casa, vai encontrar ponto de luz queimado. Aliás, não vai encontrar ponto de luz. Em alguns lugares estão queimados, outros não existem. Tem situações que a gente olha, eu estava outro dia no São Gonçalo, e uma reunião apresentando orçamento, e aí quando eu saí, uma escuridão, que eu falei, gente, não é possível isso. E justamente assim, no horário que muitas pessoas estão chegando do serviço, então o pessoal fica com medo de assalto, as meninas, né, ficam com medo de ter alguém aguardando na rua, enfim, são medos que são frutos do quê? Dessa falta de iluminação. E Taubaté não está fazendo serviço. Vereadora, tem um projeto que está na Câmara, se eu não me engano, está tramitando nas comissões, da revogação da taxa de iluminação. Queria que a senhora falasse desse projeto. Se eu não me engano, é de autoria do vereador Salvador. Então, eu entendo o seguinte... Tem coautor ou não? Não chegou ainda para mim esse projeto para eu analisar, mas eu percebo essa questão da contribuição da seguinte maneira. Desde que ela começou, eu fui contra e apresentei as minhas justificativas. Eu nunca entendi, né, uma agência passar essa obrigação para o município. Para mim, isso teria que ser feito por meio de lei, teria que passar essa decisão pelo Congresso, enfim, e não uma agência reguladora passar esse serviço para o município. Prova é que o nosso raciocínio, ele tem a sua razão de ser, que vários prefeitos, aqui mesmo do estado de São Paulo, entraram na justiça contra essa determinação e conseguiram fazer com que as concessionárias mantivessem o serviço nas suas cidades. A gente não viu essa postura do prefeito aqui. E então, assim, diante da ordem que foi dada pela agência reguladora de energia, a primeira coisa foi encaminhar esse projeto criando essa contribuição, no caso, para onerar mais ainda o bolso do cidadão. Hoje a consequência é, a administração atual, ela onera o cidadão
porque o cidadão está pagando para poder garantir a sua luz em casa, Não só consegue que ter dentro a da mão sua de casa, obra. mas não consegue ter mão de Ele obra, não consegue licitar. não consegue licitar e não consegue fazer a troca. E Taubaté está ficando no escuro. Então, essa é a realidade hoje. Para mim, assim, o prefeito, ele deveria, desde o início, né, prezar pelo erário público, mas principalmente pela questão dessas famílias, dessas pessoas, diante da crise de desemprego, ele deveria de ter feito como outros prefeitos, recorrer à justiça e acredito que como foram várias ações bem-sucedidas, nós teríamos aqui a Bandeirante Energia dando continuidade na prestação de serviço. Com os problemas que, vez ou outra, a gente sempre ouviu a reclamação, mas pelo menos se fazia a troca em até 5 dias. Hoje eu tenho situação de relatórios aqui que a gente acompanha, olha, só de ofício, da minha parte, foram mais de 50 ofícios pedindo nesses últimos meses, apontando pontos que precisam de troca de iluminação. Quando você vê o relatório das rádios, né, que a gente recebe aqui na Câmara, todo dia, se você tem 10 reclamações de ouvintes, pelo menos umas 4 é com relação à iluminação. Então, enfim, as pessoas estão pagando e não estão tendo serviço. Isso é injusto. Quando esse projeto chegar, se passar pela minha comissão, a gente vai estar tendo o maior empenho para que se faça justiça na cidade. A senhora falou de iluminação pública, falou aí do medo da população de passar por pontos escuros. Inegável que falta de iluminação gera insegurança. Sim. Vamos falar um pouco de segurança pública também. Uma atividade que deu certo, pelo menos na avaliação de vários vereadores que por aqui passaram, é que a atividade delegada funcionou. E agora, por uma contenção de despesa, teve que ser reduzida essa atividade delegada. Eu queria que a senhora falasse sobre essa questão de segurança pública, principalmente ao entorno das escolas, que é onde a senhora milita muito na educação, as câmeras do COI. Como é que a senhora está vendo hoje a segurança pública ou a insegurança pública que nós estamos vivendo? Olha, dentre os dados que nós temos aí, os indicadores, os últimos indicadores, o que mais me chamou a atenção foi você ter um crescimento no número de estupros na cidade de mais de 80%. Né, do primeiro semestre, ou seja, do começo do ano para agora, no segundo semestre. Isso é assustador. Aí você tem alguém que diga, mas está se denunciando mais. Mas espera lá, você tinha denúncia também no começo do ano, está tendo denúncia agora. Para mais de 80%, será que é só a denúncia? Não, é que está acontecendo isso fora o que não é denunciado, né? Porque nós sabemos a realidade do estupro, principalmente para as pessoas que estudam a respeito disso, e infelizmente isso é algo que nos dói muito. Boa parte dos estupros acontecem, são praticados por pessoas conhecidas da vítima, né? Próxima, e infelizmente às vezes até da própria família, de dentro de casa. Então é algo muito preocupante. Nós temos um grupo aqui que é o GAVES, né, Grupo de Apoio a Vítimas de Violência Sexual, inclusive com professores da universidade. Teve uma época que nós tivemos uma situação que foi acompanhada por esse grupo e um trabalho muito interessante, que a gente precisa, inclusive, divulgar mais e dar um suporte para o grupo. Mas, no caso, paralelo à questão do estupro, quando você fala da atividade delegada, a sensação de segurança melhorou. Sim. Nos pontos onde você via, né, os policiais, você vê policiais, enfim. Só que até agora eu não consegui entender muito bem a lógica do seguinte: você vê muitas vezes na Rua do Centro 4 policiais juntos, na esquina. Aí você vai lá para o Estoril, como eu estava outro dia conversando lá com os comerciantes, o pessoal reclamando, Poliana, aqui começou a ter problema com assalto de novo, a nossa insegurança de novo, porque... Olha só. Foi retirada a atividade de lá? Falou assim, ó, até umas 2 semanas atrás, já faz o quê? Então, já faz 2 semanas, 3 que eu tive lá. Então, até o mês passado tinha atividade delegada. Agora, tiraram. E pelo que eu tive de retorno, não se voltou a atividade delegada lá, no caso, no Estoril, na Avenida do Estoril. O que eu começo a perceber é que o crime, aliás, é uma percepção que a gente já tem, né? O crime, ele é organizado e se ele identifica que a guarda, né? No caso, a atividade delegada, ela vai estar num local,
ele começa Se desloca. ele começa a se deslocar. E, infelizmente, ele tem feito isso de uma forma mais rápida do que a própria estratégia de segurança do município. E num momento crucial, porque é época de festas natalinas. Sim. As pessoas vão, não tanto mais, né, com a crise, mas vão às compras e fica mais vulnerável, né? Hoje você tem a situação das câmeras do COI. Você tem alguns registros aí de pessoas que querem filmagem, por exemplo, com um caso de atropelamento, não se consegue a filmagem. Mas aí se usa a câmera do COI para multar. Então, a gente começa a perceber assim, qual que é, de fato, a função. Poxa, câmera do COI. Esses dias o Banco Santander sendo assaltado na avenida da delegacia da nossa cidade. Ou seja, atrás da Praça Santa Terezinha ali, no centro da cidade. Não tem cabimento. Daí vai olhar, a câmera está virada para o outro lado. Então, são coisas que, por mais que a gente perceba que realmente, olha, ponto positivo, a questão da colocação das câmeras, ponto positivo, a atividade delegada, tudo isso passa a ser questionado quando você não tem o quê? Toda uma estratégia que prove para as pessoas a eficiência do serviço. E nunca se chega à perfeição, né, vereadora? Tá bom, mas pode melhorar. Ah, sempre pode melhorar. E não recuar. E não recuar. E no caso a gente sente o seguinte, que a coisa está meio que se perdendo. A gente não pode fazer com que isso fique perdido, até porque tem investimento público. Exatamente. Rápido intervalo, voltamos na sequência com a vereadora professora Poliana Gama, do PPS. Até já, fica aí.